Como vinha falando para vocês, a questão do combate ao desperdício, né, por ser um país pequeno, poucos recursos naturais, saindo de uma guerra, né, dramática, né, então eles precisavam do que tinham, usar muito racionalmente tudo que eles tinham, né. É uma história interessante do Morita, o dono da Sony. Ele, quando os americanos inventaram o transistor, né, nos Estados Unidos não viam a razão de ser. Né? Todos os equipamentos eletrônicos utilizavam válvulas, né? E essas válvulas eram grandes, demoradas, né? É, rádios, né, da minha época, rádio, televisão, né, com válvulas, né, primeiro precisava esquentar a válvula para depois ligar, né? Hoje os televisores, os rádios, todos os aparelhos eletrônicos, eles ligam-se praticamente na velocidade que corre a energia elétrica, né? Mas anteriormente, né, aquelas válvulas eram aparelhos enormes, né? Na casa do meu pai tinha uma rádio vitrola, né? Um rádio, um equipamento de toca-disco com agulhas, né? Olhar hoje o que nós temos é uma redução total, né? Mas nos Estados Unidos a cultura não era essa, né? Os carros eram aqueles enormes banheiras, né? Não digo que era 1 quilômetro por litro de gasolina, mas a gasolina era barata. E, enfim, o desperdício, né, de recursos naturais era uma coisa muito arraigada e incompatível com a cultura japonesa. Né? E o Akio Morita, quando ele viu o transistor, né, ele falou assim, nossa, isso para nós no Japão vai ser ótimo. Por quê? Porque eu vou fazer com que todos os aparelhos eletrônicos sejam de tamanhos reduzidos. Né? E aí começa a era da do transistorização, né? Um momento pré, né? A informatização que aí reduz os aparelhos eletrônicos de uma maneira mais fantástica. Né? Então, essas questões eram muito arraigadas, né, na cultura japonesa. Né? Só ele viu o, o quão aquele transistor, né, iria ser solução para os japoneses, né, para o Japão. Eu trabalho em grupo, né, sempre foi, né, vem desde os tempos feudais, né, os samurais, né, e outros guerreiros e outros servidores, né, para manter a identidade e o amor próprio era fundamental pertencer a um desses ciclos. A cultura do arroz requer o trabalho em equipe, né? A vida familiar e a arquitetura residencial japonesa também é algo que leva as pessoas a estarem mais próximas, juntas, né? Todos os fatores que dificultavam o isolamento e fortaleciam a interdependência, né? Era muito predominante no Japão. Forte espírito de lealdade ao grupo, a responsabilidade perante os outros, né? E um consenso no processo decisório. Né? O que as pessoas pensavam, às vezes, não podia ser até diferente do gerente, mas sobrepunha a autoridade gerencial. Né? Isso, no Japão, era uma coisa até meio normal. Bom, e com isso o Japão, nos anos 90, começa a ter uma indústria muito forte, combativa, né, e ganhando mercados como nunca. Se a Segunda Guerra Mundial era uma guerra por mercados, o Japão venceu a guerra aí. Né? Perdeu a guerra armada, mas venceu a guerra comercial. Porque passou-se a ter um dos países mais importantes,
produtores de produtos, né, de consumo, né, e com uma indústria muito ativa, né, por todas esse pensamento que começou lá nas questões da qualidade, né. E o William Oak, né, ele fala da teoria Z, né, um livro dele, famoso, né. Só estou trazendo para você ver como as preocupações começaram a surgir no mundo ocidental, precisamos entender esse povo, né? O que eles estão fazendo que nós não fazemos, né? E a primeira coisa que eles perceberam é o seguinte: lá no Japão, o emprego era vitalício. Poxa, como? Até aqui no Brasil a gente tem falado que o emprego vitalício é uma droga, né? Todo mundo desce o pau. Ah, o funcionário público não trabalha porque o emprego é vitalício, né? Veja, é a maneira brasileira, né, de olhar para os problemas de uma maneira mecânica, né? Esquece de olhar todas as possíveis causas, né? Não é objeto de discussão nesta aula, então eu não vou entrar. Mas lá no Japão, veja, um dos fatores importantes era realmente o emprego vitalício, né? Por quê? Havia uma demora do empregado aceitar o emprego que lhe era oferecido, assim como a empresa de aceitar um empregado. Por quê? Porque sabia-se que ao entrar numa empresa, ou a empresa ao receber alguém, esse alguém ia estar lá o tempo todo, porque ele ia retribuir com lealdade, obediência e trabalho esforçado, né? E as carreiras lá são mais lentas, generalista, né? Ele vai passando em várias áreas, né? Como já falei, decisão por consenso, há uma responsabilidade coletiva pelo sucesso da empresa, já que o meu sucesso em vida depende da empresa a qual eu dedico, né? E minha vida está na mão da empresa, assim como a empresa está na minha mão, né? É uma forma de pensar no Japão, né? Uma orientação sistêmica, né? Ele foi trazendo essas questões, né? Falou, isso cria um espírito de família dentro da empresa, onde há uma confiança mútua desde o nosso do dono da empresa a todos os funcionários, né? E ele, o Oak, chamou isso de teoria Z, um imperativo cultural, valores herdados do período feudal, né? E essa é uma das tentativas de explicar o sucesso japonês, né? Mas eu continuo mostrando para vocês a aculturação que eles fizeram, né, dos modelos de produção ocidentais. Eu acho que se nós pensarmos no Brasil, a gente precisaria pensar também em aculturar, né? Quando a gente cria teorias no Brasil para validar algo que ocorre fora do Brasil, e a gente, né, demonstra, assim, olha, e fala em tropicalização, né, uma maneira da gente dizer e validar para o Brasil uma teoria desenvolvida fora, isso quando fazemos pesquisa, né? Quando eu falei do Morita da Sony, ele teve várias tentativas de colocar o radinho dele transistorizado no mercado americano, e uma delas foi contratar um vendedor que foi vendendo, né, nos Estados Unidos, e esse vendedor, depois de 2 anos, mudou de empresa, né, e ele encontra esse vendedor que tinha saído da empresa dele, né, depois de alguns anos, e o cara vem dar um abraço forte nele, como vai o senhor, tal, e ele não se conforma, porque ele era um traidor dentro da cultura japonesa, né? Percebe que havia esses choques também, né? Então, o que
coisa mais simples e rotineira nos Estados Unidos é você mudar para uma empresa que te oferece uma oportunidade melhor. Aqui no Brasil também, né? E lá no Japão não. Você tem que vestir a camisa da sua empresa até o fim, porque você entrou lá. Né? Bom, essa questão dessa fidelidade, né, japonesa tem mudado nos últimos anos. Dizem que é por causa da Renault e aquele empresário brasileiro que levou o downsize, né, a cultura de demissão lá para o Japão. Mas percebe que nós, no Brasil, não valorizamos a nossa cultura em muitos momentos, e a nossa cultura é extraordinária e nos traz riquezas que a gente, às vezes, não considera como importantes. Se nós promovemos espetáculos como o Carnaval, né, isso é uma riqueza que nós temos, né, e simplisticamente, né, tem sempre o simplicismo, né? O Carnaval ele é um investimento que gasta muito dinheiro, mas traz muitos turistas. Infelizmente, esse ano, né, os turistas nos trouxeram a Covid também junto, né? Veio nas malas, né? Mas, enfim, né? A gente precisava pensar nossa cultura, valorizar, né, as nossas tradições, né, e não olhar como se fosse uma coisa esquerdista, né, como taxam, né, e tentar apagar a nossa cultura como se ela não fosse tão importante. Né. Eu sempre digo que o Brasil tem muito mais a ver com a África do que com a América Latina. E isso nós nunca exploramos em termos de negócios. Embora saibam que as novelas brasileiras são sucessos muito grandes em países de língua portuguesa na África, principalmente Angola e Moçambique, e que nos traz sacoleiras de lá, né? Se é esse o termo que eu posso dizer, que visitam o Brás, o Bom Retiro, a Rua José Paulino, em São Paulo, também o bairro do Itaim, para adquirir moda, né, que eles veem nas novelas, para vender lá no país deles. E vem de avião. Né? Percebe como a cultura, até mesmo essa cultura que a gente não gosta e acha ela pobre, da Rede Globo, ela leva e expande o nosso país. Né? Martim da Vila é sucesso nos países africanos. E a gente pode falar de ligações assim que nós temos até o último momento. A gente come cuscuz marroquino e tantos outros pratos como a feijoada que dizem que é uma forma que os escravos encontraram de cozinhar, né? Enfim, de lá nós temos muito mais semelhanças com a religião, né? As religiões afros, né, vieram até nós, e muitas outras culturais, né? E a gente às vezes desvaloriza e cria problemas, né, onde não tem, ao invés de pensar que isso poderia servir para as nossas empresas prosperarem e vender lá fora. Então, a gente trazer, a gente pode trazer os modelos de gestões, mas a gente devia pensar em como esses modelos seriam utilizando o que nós temos, que é a nossa cultura, a cultura brasileira. Uma coisa que todo mundo pode pensar é que os japoneses aprenderam, aprimoraram e não quiseram que ninguém conhecesse o que eles fizeram. Né?
Nos anos 80, a Toyota, Nissan, Honda instalaram-se nos países, começaram a instalar nos países ocidentais, né? Produtos com alta reputação de qualidade e preços menores. As empresas ocidentais são pressionadas pela competição. Nos anos 90, o modelo japonês passa a ser praticamente um padrão universal nas empresas, né? O just-in-time, Kanban, o eliminar desperdícios, pô, isso proliferou nas empresas ocidentais, senão elas quebravam, né? E a Toyota e outras empresas japonesas colaboraram para que as empresas ocidentais adotassem os seus métodos de produção. Houve vários intercâmbios entre empresas ocidentais e japonesas, né? Foram lá aprender, olhar, né? Nos anos 90, os métodos japoneses ficaram conhecidos como produção enxuta. Então, percebo que até da cultura japonesa, né, você vem, olha, faz, né? Agora, uma coisa que vocês não vão levar é a maneira que os japoneses fazem para desenvolver, porque eles pegaram a cultura de produção ocidental e trabalharam dentro da cultura deles, né? E você pode aprender tudo, né? Mas você nunca vai ter a cultura japonesa. É não que eles pensaram talvez isso, né? Mas, enfim, ficou muito popularizado, né? O sistema japonês de produção e adotado de uma maneira genérica, geral, né? Nas empresas ocidentais. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Basicamente, eu baseei no Maximiano. As imagens que eu utilizei estão aqui. E até amanhã.